Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Essa é a gravação do último vídeo daquilo que a gente deu domingo na escola dominical e ficou a desejar, ficou aquém. Para o entendimento, né, para as dúvidas, etc e tal. Eu espero estar tirando a dúvida de vocês. A gente vai pular aqui um tópico, um parênteses da página 4, livro Conectados, né? A página 4. A gente vai pular porque esses parágrafos eles estão muito ligados um ao outro. Não é? Às vezes o próximo já... O que foi dito no anterior já responde. Então a gente vai para um tópico mais importante, na página 4 é o tópico 5 da página 4. Parênteses, né? Aliás, tópico não, o parágrafo, perdão. O parágrafo que diz assim, que surgiu até uma pergunta, acho que foi do irmão Valeriano, né? Eu sei que é um assunto que requer muito tempo, e ali o tempo não deixou a gente aplicar uma resposta como deveria ser, mas diz assim, olha, página 4, parágrafo 5º. Cremos em uma única igreja de Cristo, invisível, santa e universal, que é o corpo de Cristo, a qual pertencem todos os genuínos cristãos. Ou seja, a igreja que está nos 5 continentes. A igreja que se encontra, o crente, a pessoa que criou na ilha mais remota. Essa é a igreja de Cristo. Invisível. Por que invisível? Porque a gente olha para a massa e é muitos chamados e poucos escolhidos. Não dá para apontar esse vai, esse fica, esse é salvo, esse é perdido, esse é da igreja, esse não é. Não dá para apontar. Santa, a igreja é santa pelos méritos de Cristo. Cristo a santificou por ele. Já falei sobre isso aqui. Quando Deus olha para nós, nos vê santos por causa de Cristo. E universal, já antecipei, está espalhada no globo terra, em idiomas, em cores, em raças, em etnias, como ele mesmo disse que a salvação seria assim. Então essa igreja ela é o corpo de Cristo na terra, é a representante de Cristo na terra, é a embaixada do céu na terra. Todo crente deveria ter essa mentalidade, e a qual pertence todos os genuínos cristãos. Aquilo que eu falei, é muito chamado poucos escolhidos, como genuínos cristãos. Como genuíno, tem que ser cristão genuíno. Não adianta estar na igreja atrás de bênção, atrás de oportunidades, de crescimento. Não, nada disso. Cristão genuíno, ele está batalhando pela fé, uma vez foi entregue aos santos. Ele foi salvo, foi alcançado pelo Senhor, e ele agora faz com que isso no dia a dia dele, porque a adoração é no dia a dia, não é só quando a gente vai para a igreja, seja realidade. E essa igreja, que acabamos de frisar, ela será ressuscitada, transformada, transladada e arrebatada. Quem vai ressuscitar? A minha mãe e meu pai, por exemplo, meus avós que morreram como crentes, irão ressuscitar. As pessoas que também morreram sem ser crente também vão ressuscitar. A diferença é que o crente vai ressuscitar para uma vida eterna. E o ímpio, aquele que não se converteu, aquele que não nasceu de novo, irá também ressuscitar para uma condenação eterna. Então,
todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo irá ressuscitar. A igreja vai ressuscitar e será transformada. Ela não terá mais esse corpo mortal. Esse corpo mortal que hoje adoece, que sente dores, fadiga, etc., não teremos mais. Teremos um corpo transformado. Já já eu falo minuciosamente sobre isso. Essa igreja será ressuscitada, transformada, transladada, ou seja, vai sair da terra em direção ao céu. Depois do céu, volta para habitar na terra. Aí é um novo céu, uma nova terra. Isso já é outro estudo. Porque essa terra vai ser queimada com fogo, vai ser purificada. E o paraíso lá do Éden, que foi perdido, quando Adão pecou, será restaurado para a igreja viver aqui de novo. E arrebatados. Ressuscitado, transformado, transladado e arrebatado é um conjunto. Abrir e fechar de olhos. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se posta no Ocidente, assim será a vinda do Senhor, ou seja, haverá um toque de uma trombeta. Essa trombeta vai soar e só quem vai ouvir são os salvos. Os salvos é quem vão ouvir. Os sepulcros se abrirão. Os mortos ressuscitarão. A Bíblia diz que até o mar dará conta dos seus mortos. O cara morreu afogado, está lá no fundo do mar. A Bíblia diz que o mar dará conta dos seus mortos. Ele morreu aqui no Brasil, a cabeça foi levada para Bolívia, não importa. Mataram o crente na Itália, esquartejaram o seu corpo e espalharam os pedaços do corpo dele pelo mundo inteiro, não importa. Não importa, vai ressuscitar. É isso que a Bíblia diz, é o conjunto. Então, a igreja vai ressuscitar, será transformada, transladada, será tirada daqui para lá, e arrebatada quer dizer tirada com força. Arrebatada quer dizer será tirada com força. Arrebatado quer dizer o conjunto disso aqui. Não são etapas assim, que acontecerão simultaneamente. Simultaneamente, ressuscitados, transformados, transladados e arrebatados. Os que morreram, vai acontecer isso primeiro com eles. Nós que estivermos vivos, por acaso, se eu não morrer, se você não morrer, acontecerá isso logo depois dos mortos, depois dos que morreram em Cristo. E estaremos para sempre com o Senhor. Ok? Então, seremos ressuscitados, transformados, transladados e arrebatados. Na vinda de Jesus, como igreja triunfante, ou seja, uma igreja que venceu a tentação, venceu as lutas, venceu as provas, venceu os desertos. E que na terra se manifesta nas igrejas locais. Nosso campo do Sanvalho, por exemplo, tem 22 congregações, igrejas locais, como igrejas militantes. Militantes como igrejas que militam, igrejas que trabalham pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ok? Então, quando nós estivermos vivos e até os mortos, quando isso acontecer, se você estiver dentro de um quarto, dentro da sua casa, uma laje, 3 andares, 10, sei lá quantos para cima, não importa. Você romperá. O corpo glorioso que você será transformado não terá paredes como barreiras, lajes como barreiras, grilhões, correntes como barreiras. E a gente vai ver isso agora mais detalhadamente, ok? Então, olha só, a ressurreição dos crentes, não somente Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas igualmente um dia
todos os homens também ressuscitarão. A posição geral do Novo Testamento é que a ressurreição de Cristo será seguida pela ressurreição dos crentes. Seguida como? Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João 11, 25. E por diversas vezes, ele se referiu à ressurreição dos crentes no último dia. No último dia da igreja aqui na terra. Lá em João 6, 39, 40, 44, 54, ele fala sobre isso. Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz que, visto que a morte veio por um homem, veio por quem a morte? Por Adão. Também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos, 1 Coríntios 15, 21. E Paulo vai continuar dizendo que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 1 Pedro 1:3. Então, isso não significa que todos quantos ressuscitarão para a bem-aventurança, para a vida eterna. Jesus fala sobre a ressurreição da vida, mas também fala sobre a ressurreição do juízo, lá em João 5:29. Os ímpios, aqueles que nasceram de novo, que não foram transformados, não aceitaram Jesus, não viveram a fé viva, não foram cristãos genuínos, vai ressuscitar, mas para o juízo eterno, para a condenação eterna. É bom que isso fique muito claro. Então, quanto à natureza, do corpo ressurreto, as Escrituras elas falam um pouco sobre isso. Paulo pôde falar sobre o mesmo assunto, dizendo que teremos um corpo espiritual, lá em 1 Coríntios 15, 44. Esse corpo espiritual parece significar um corpo que satisfaz as necessidades do nosso espírito. Do nosso espírito. Esse envelope que se mexe, esse envelope que eu olho e vejo, que é você, e você olha e sou eu, ele guarda a alma e o espírito, que não morrem. Quando eu morro, o corpo volta ao pó, porque do pó foi tomado, o pó da terra. É para lá que eu volto e com o tempo só restam os ossos. Por quê? Porque volta a virar pó. O corpo volta ao pó, é um envelope que guarda a alma e o espírito, que são imortais. A alma e o espírito é imortal. Esses voltam para Deus que o deu. Que o deu. Então, é preciso diferenciar isso. Então, a necessidade, esse corpo glorioso vai satisfazer a necessidade desse espírito, que não morreu. Paulo diferencia expressamente do corpo natural que temos agora. Esse corpo que as paredes são barreiras, que adoece, que sente dores, que possuímos agora. E disso, nós inferimos que um corpo que corresponde à necessidade do espírito, de alguma maneira, é diferente daquele que temos hoje. Então, o corpo espiritual tem as qualidades de incorruptibilidade. O que é incorruptibilidade? Não adoece, não se deteriora, não envelhece, certo? É um corpo que tem as qualidades, além de ser um corpo incorruptível, de glória e poder, 1 Coríntios 15, 42 e versículos seguintes. Então, o apóstolo João, ele nos diz que, seremos semelhantes a ele. A quem? A Jesus, 1 João 3 e 2.
Enquanto que Paulo ensina que nosso corpo de humilhação, que é esse corpo que temos hoje, será igualado ao corpo da sua glória, Filipenses 3:21. Então, o corpo ressurreto de nosso Senhor parece que, em certo sentido, era igual ao corpo natural. Em certo sentido, parece que era. E que, em outro sentido, era diferente. Há aqui um dualismo, né? E parece, assim, uma contradição. Mas é o que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, em certas ocasiões, ele foi imediatamente reconhecido. Olhado será o mestre, Mateus 28:9, João 20, verso 19 e versículo seguinte. Mas, noutras ocasiões, ele não foi. No caminho para Emaús, lá em Lucas 24:16, e em confrontando com João 21, ele não foi reconhecido. Reconhecido diretamente, no outro não. Então, ele apareceu subitamente no meio dos discípulos que estavam reunidos com as portas fechadas, lá em João 20:19. Trancaram as portas com medo da perseguição dos judeus que estava instaurada. E Jesus se faz presente, atravessa as paredes e entra no ambiente. Enquanto que, contrariamente, ele desapareceu, por exemplo, da vista dos dois discípulos de Emaús, lá em Lucas 24:31. Veja que há sentidos diferentes aqui. Há sentidos diferentes aqui. Jesus afirmou e provou ter carnes e ossos. Só que eu entendo que não era essa carne e osso desse corpo aqui. Lá em Lucas 24:39, a gente vai ver isso. Ocasionalmente, por exemplo, ele se alimentou. Lucas 24, do 41 ao 43. Ocasionalmente, depois de ressurreto, um corpo já transformado, ele se alimentou. Embora a gente não possa afirmar, por exemplo, que o alimento físico, o pão e peixe que ele comeu ali na beira da praia, seja necessário para a vida após a morte. Me desculpa. Parece que a gente não pode alimentar, bater o martelo dizendo que o alimento físico é necessário para o novo corpo glorioso que teremos após a morte ou vivos transformados. Parece. Você pode dizer, pastor, por que parece? Porque a Bíblia não dá muitos detalhes. E há coisas aqui que eu não posso falar da teologia que eu penso, porque a minha teologia eu não posso falar para todo mundo. Eu posso falar para pessoas. Obrigado, filho. Que tem uma certa maturidade na fé. Que tem uma teologia também. Para poder entender o que eu estou dizendo, porque tem pessoas que piram. Piram. Elas acreditam desacreditando. Apesar da Bíblia dizer. Então, tem coisas aqui que eu não posso aprofundar. Porque nem todos estão preparados para ouvir. Então, parece, né, que o Senhor ressuscitado, ele podia confirmar-se as limitações dessa vida física ou não. Comer peixe e pão parece uma coisa da vida física. Impedir das mulheres o tocarem quando viram ressuscitado, ainda no jardim, lá do túmulo, porque ele não tinha voltado para o Pai. Parece que
Que sim. Ele disse para Tomé, olha, coloca o dedo. Tomé não acreditou que era ele ressuscitado. Tomé, olha as minhas feridas. Olha aqui onde me furaram. Coloca o dedo aqui. No buraco dos cravos. Não me toque as mulheres. Para Tomé disse, coloca o dedo aqui. Certo? Então, parece que o Senhor ressuscitado podia confirmar se as limitações dessa vida física ou não. Em algumas situações sim, em outras não. É os mistérios de Deus. Então, conforme ele preferisse. Conforme a necessidade mais urgente. Era urgente as mulheres tocar nele? Não. Qual a necessidade? Já Tomé, que era um seu discípulo escolhido para dali dar prosseguimento, depois que ele voltasse para o céu, a evangelização, para aquele discípulo realmente crer. Né? E aí o nome Tomé passou como um apelido, né? Para quem não crê. É um Tomé, não crê. Tá certo? Então, parece que era assim. É necessário, vou comer peixe e pão com eles, porque eu fiz isso outrora, fiz isso quando estava com ele no corpo físico, e no corpo glorioso parece que não é necessário comer, eu me alimentar de alimento da terra, mas eu vou comer. Tá me entendendo? Para quê? Para que eles se sintam à vontade comigo, já que eles me viram morrer, e receber as últimas instruções antes de eu ascender, de eu voltar ao céu. Então, isso pode indicar que quando nós ressuscitarmos, teremos poder semelhante de nos conformar às situações que vão surgir e que nós vamos atuar. Amém? É isso que eu posso dizer e posso ir até aqui. Não posso aprofundar mais, porque é coisa da teologia e nem todos estão preparados para ouvir. Mas espero ter ajudado você. Domingo, a escola dominical vai retomar do ponto. Cremos no governo teocrático, que é o penúltimo, da página 4, o penúltimo. Cremos no governo teocrático congregacional, o governo que emana de Deus, tal. Domingo a escola vai partir daqui. Espero ter ajudado você essa semana a compreender os cremos que temos aqui. Isso aqui é novidade para muita gente, porque a gente deixou de pregar isso na igreja. Apesar de cremos, deixamos de pregar. Deixamos de pregar isso aqui. Eu procurei falar um vídeo, no máximo 25 minutos de vídeo, para não tomar muito tempo, o vídeo não ficar cansativo, mas uma pregação de cada ponto desse aqui dá 1 hora, tranquilo. Não, é porque é o senhor? Pois não, qualquer pessoa que se aprofundar para ensinar aqui, qualquer pastor, qualquer mestre, vai gastar 1 hora em cada cremos desse aqui. Então, continuo insistindo, tire suas dúvidas com os pastores. Domingo a escola dominical às 17 horas, chega na hora, porque você chega 15 minutos depois, você já perde. 15 minutos de explicações. Então, em nome de Jesus, comparece. Para melhorar, para você sentir mais firmeza para comparecer, domingo é o pastor Gesso. Eita! Pronto, então você já sabe que teremos um professor por excelência lá domingo ensinando, amém? Fica com Deus aí, Deus te abençoe em nome de Jesus.